Olá, eu sou o Fabiano Pereira e essa é mais uma edição do programa Conexão TV USP, uma iniciativa da TV USP Piracicaba que tem por objetivo aproximar a universidade e a sociedade piracicabana do seu contexto social, cultural, político, econômico, trazendo para a tela da TV USP assuntos de interesse da nossa cidade e da nossa região. E eu tenho hoje o prazer de falar de um patrimônio cultural e material da cidade que celebra 126 anos de existência e que nos dá muito orgulho, a nossa Orquestra Sinfônica de Piracicaba. E eu tenho a honra de receber aqui para falar sobre a orquestra e sobre as novidades para 2026, o maestro Knut Andreas, que é o titular, o diretor artístico e o maestro titular da Sinfônica de Piracicaba. Maestro, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar do programa Conexão TV USP. Eu que agradeço, muito prazer estar com vocês. Maestro que inclusive está viajando, aliás, nós conversávamos aqui um pouco antes, a vida de maestro é uma vida bastante agitada, né? Quer dizer, tem muito período de viagem, muita estrada e também tem uma variedade muito grande de atividades, não é, maestro? Fala um pouquinho para nós sobre o cotidiano do senhor, sobre a vida do senhor. Tem mesmo. A vida tem dois polos. Um polo se chama Alemanha, onde eu moro, e o outro polo se chama Brasil, onde eu estou muitas vezes durante o ano. De 2 em 2 meses eu tenho viagem para o Brasil, então eu rejo as orquestras na Alemanha, em Potsdam e Berlim, onde eu trabalho, e também em Piracicaba. Perfeito, quer dizer então que o senhor está nesse trecho intercontinental constantemente, o senhor continua morando na Alemanha então? Sim, continuo morando lá, numa cidade vizinha de Berlim, a cidade se chama Potsdam, cidade belíssima, com parques, palácios, uma vida bem bonita lá, mas no momento está super frio, porque estamos no fim do inverno e passamos muitos meses de gelo e neve, então fiquei muito feliz por viajar agora para o Brasil, para aproveitar o calor que eu senti muito falta. Maestro, fala um pouquinho para nós sobre a sua formação. O senhor é um maestro novo, né, jovem, mas que já tem aí um currículo vasto. Fala um pouquinho sobre a sua formação e também sua atuação. Eu sei que o senhor também é musicólogo, não é isso? Sim, o meu doutorado eu fiz na Universidade de Munique, na musicologia. Em geral, na Alemanha não pode fazer um doutorado em instrumento musical ou em regência, por exemplo. Doutorado na área de música pode fazer na musicologia, na teoria musical ou na pedagogia musical. Então eu fiz o meu doutorado na musicologia, então tem um lado de pesquisador, escrevi um livro sobre um compositor, mas isso já faz um bom tempo, já quase 20 anos atrás, e depois me dediquei à regência. Uhum. Inclusive, a Sinfônica de Piracicaba não é a primeira orquestra brasileira com a qual o senhor tem vivenciado essa experiência. O senhor já tem, de Brasil também, um vasto currículo de atuação. Tudo começou em Minas Gerais, em Belo Horizonte, onde eu regi a Orquestra de Câmara Opus em BH. E depois, 2 anos depois, eu regi pela primeira vez em Campinas, a Orquestra Sinfônica de Campinas. Então, esse foi o começo no Brasil. E nos anos depois, em seguida, tive a honra de reger outras orquestras, Ribeirão Preto, Americana, e num belo dia, tive a grande honra, uma sorte na minha vida, que alguém me ligou, foi o André Micheletti, violoncelista, e perguntou se eu teria interesse em entrar como novo maestro titular em Piracicaba. Uhum. E esse português, de onde é que vem o conhecimento da língua? Foi através da música também, maestro?
Não tanto. Foi através do meu grande interesse de aprender línguas. E antes de aprender português, eu estava aprendendo italiano, dei uma olhada no espanhol também. Sempre eu gostei muito de aprender línguas. E, coincidentemente, em Munique, eu comecei a aprender português enquanto eu estava ensinando alemão a um brasileiro. Então eu falei, a gente não paga nada, eu te ensino alemão e você ensina português para mim. E na época eu pensei, olha que coisa rara na Europa, na Alemanha, ninguém fala português, Portugal é pequeno, longe, não tem muitas pessoas, tudo errado. Tem muitas pessoas falando português, eu não sou o único, mas na época eu estava bem jovem e verde e não entendia nada. E hoje estou muito feliz, faz quase 20 anos que eu agora estou aprendendo português. E no final das contas, quem que saiu melhor, o senhor falando português ou ele falando alemão? Bom, eu não sei dizer. Não sei. O senhor já teve a oportunidade recentemente de encontrá-lo falando alemão, não? Não tem como controlar o alemão atual dele, não, infelizmente. Agora, maestro, como é que começa, então, esse trabalho do senhor junto à Sinfônica de Piracicaba? O senhor já comentou, né, recebeu um contato do André Micheletti, que inclusive é o diretor artístico adjunto, né, que apoia o trabalho do senhor junto à orquestra, e a partir dali, então, como é que se começa a construir essa história, essa parceria? No primeiro concerto em Campinas, com a Sinfônica de Campinas, que eu regi, acho que era em 2011 ou 12, o André Micheletti era um dos solistas, junto com o irmão dele, Claudio Micheletti, e uma pianista. E os três tocaram juntos o concerto tríplice do Beethoven, e eu estava regendo. E nesse momento nós nos conhecemos. E depois, demorou alguns anos, e a gente não estava muito se falando, lembrando de um belíssimo concerto, e alguns anos depois eu fiquei sabendo que o André está trabalhando como professor de violoncelo em Ribeirão Preto, na USP Ribeirão Preto, e eu estava regendo um concerto em Ribeirão Preto com a orquestra de lá. Pensei, seria talvez uma boa ideia entrar em contato novamente com o André e perguntar se ele topa tocar como solista. Topou, nós fizemos mais um concerto juntos, nós nos reencontramos. Logo depois, eles ligaram da Orquestra de Piracicaba para perguntar se eu gostaria de reger um concerto como convidado. Claro que aceitei, foi maravilhoso o primeiro encontro com a orquestra. E depois regi mais um concerto. Depois tivemos a pandemia, a interrupção de tudo. E depois da pandemia, o André ligou e perguntou se eu teria interesse de entrar como maestro titular. Agora, como é que se dá essa dinâmica? Explica um pouquinho para a gente, mestre, porque, como o senhor falou, o senhor ainda reside na Alemanha, né? O senhor tem também outras agendas, né? Outras responsabilidades. O senhor, inclusive, hoje nós estamos falando, o senhor está fora do estado de São Paulo, atendendo uma outra agenda. Como é que é essa dinâmica de ensaios? Há uma parte dessa preparação que é feita sob orientação do senhor à distância, uma outra parte acontece com a sua presença aqui. Quando vocês determinam, por exemplo, um repertório, escolhem uma peça para preparar para um concerto, como é que funciona essa dinâmica de preparação? Bom, em geral, mesmo não sempre trabalhando fisicamente, vamos dizer assim, em Piracicaba, eu estou em contato cada dia, trabalhando cada dia no computador, no celular, com a equipe da nossa fantástica orquestra de Piracicaba. Mesmo vivendo longe, né, no outro lado do Atlântico, mas a gente tem o contato o tempo todo. E o trabalho, assim, funciona muito bem e precisa de bastante atendência para todos nós, não somente para o maestro, mas para todos os músicos, todas as pessoas envolvidas, a equipe e também os solistas, os nossos convidados. E normalmente
se prepara a próxima temporada durante a temporada anterior. Agora nós iniciamos a temporada 2026, mas já estamos começando com as preparações para o ano que vem. Então, a Atencidência ajuda muito também para controlar a agenda, tanto do trabalho na Alemanha quanto no Brasil. Perfeito. Quer dizer, o senhor conta com uma equipe aqui de suporte que lhe dá o apoio nessa fase de preparação também, sob a sua orientação, seja à distância, seja presencialmente, mas que acaba, vamos dizer assim, multiplicando as mãos, multiplicando os braços do maestro para permitir que aquilo que é planejado aconteça. Exatamente. Tem bastante pessoas que o público normalmente não vai ver no concerto, né? Os músicos estão no palco tocando a música, mas todas as pessoas nos bastidores do teatro, a equipe da orquestra, também a equipe do teatro, são pessoas que o público normalmente não pode ver, mas são bastante pessoas que nós precisamos para toda a preparação, para, gerenciar cada evento, na preparação, na divulgação, imprimir programa de sala, cuidar da divulgação, chamar os solistas, cuidar de hotel, agendas, passagens, uma lista quase infinita de afazeres antes de um concerto realmente acontecer. Agora, maestro, para que nós possamos desfrutar daquela 1 hora, 1 hora e meia, né, de magia que é o concerto, isso, na verdade, nos bastidores se traduz em horas, dias, semanas, meses de muito planejamento, com muita gente envolvida, para que o público possa, vamos dizer assim, desfrutar daquilo que é visível, que é o concerto em si. Exatamente. A preparação de cada concerto demora semanas para meses. E o início normalmente é 1 ano antes, pensando em um solista específico que nós queremos, uma violoncelista, uma cantora, qualquer pessoa famosa que nós gostaríamos de receber e ouvir em Piracicaba, temos que perguntar com a agenda na nossa frente, pelo menos com 1 ano de antecedência. Toda a preparação para um concerto específico começa pelo menos 2 meses antes do concerto. E é bastante trabalho, sempre na nossa frente. Um concerto acaba e o próximo já está na nossa frente. Então é um trabalho ininterrupto. Perfeito. E nós temos o privilégio de ter concertos mensais aqui em Piracicaba. Quer dizer que isso acaba gerando um volume de trabalho ainda maior. Sim, mas é bom. Eu acho super legal ter essa regularidade que o público, o povo piracicabano sabe que cada mês tem concerto. E sempre 2 apresentações, sexta-feira e sábado. Isso também é uma grande alegria para a orquestra, que nós temos no povo piracicabano tanto interesse e amor para a orquestra, que nós lotamos o teatro 2 noites em seguida. E essa regularidade é importante, inclusive, para a formação de público, né? Porque tem um caráter educativo, nós vamos, inclusive, no próximo bloco, falar um pouquinho mais disso, mas essa regularidade tem um caráter educativo e de formação muito importante. Eu concordo. E vamos pegar como exemplo alguém que está treinando para educação física, jogador de futebol ou qualquer outro esporte. Se você não treina com regularidade, vai ficar difícil manter a forma. Então isso vale tanto para os músicos, para todos nós no palco. Precisamos do nosso treinamento diário, mas também para colocar uma estrutura ao longo do ano para a plateia, para o nosso público, uma regularidade. O ser humano funciona bem, né? Precisa de uma certa regularidade. Nosso dia a dia é bem regulado. Se a gente coloca um evento que se repete cada mês, temos uma belíssima regularidade, algum ponto específico, bonito durante os meses. Perfeito, maestro.
O programa Conexão TV USP, hoje conversando com o maestro, diretor artístico, titular aqui da nossa Orquestra Sinfônica de Piracicaba, Knut Andreas, vai para um rápido intervalo, mas já volta, não saia daí. Estamos de volta com o programa Conexão TV USP e hoje eu tenho o prazer de conversar com o diretor artístico e o maestro titular da Sinfônica de Piracicaba, Knut Andreas, que nos acolhe, né, desde Vitória, no Espírito Santo, está aí com a sua agenda repleta de atividades, mas abriu espaço para conversar conosco. Maestro, eu queria começar esse segundo bloco falando agora das muitas novidades que a orquestra traz para 2026, né? E eu queria começar falando do número de espetáculos, número de concertos que estão previstos. Recentemente tivemos aí um final de semana com os concertos, né? Porque como o senhor falou, sempre é sexta e sábado, nós tivemos os concertos de estreia da temporada 2026, muito concorridos, mas o que ainda vem pela frente, maestro? Vamos ter cada mês um concerto com 2 apresentações, sempre sexta e sábado. Em total, nesse ano nós tocamos em 11 meses, aumentamos o número, teremos um concerto a mais, que já fizemos, né, para abrir a temporada, e nos meses que vem nós teremos um repertório e uma temporada bastante internacional. Nós teremos convidados, tanto solistas quanto regentes, de 7 países diferentes, entre eles a China, Uzbequistão, Austrália, Argentina, Canadá, Estados Unidos e até a Alemanha. Então, eu acho que vai ser a temporada mais internacional na história da Orquestra Sinfônica de Piracicaba. Isso nós estamos falando de 126 anos de história, quer dizer, é efetivamente um marco. Então, como é que se dá essa dinâmica? Interessante isso, mestre. A área da música, e fazendo esse recorte da música erudita, ela é uma área onde essa questão das conexões é muito presente e muito importante, porque no final das contas, quando você convida um solista, um maestro, na verdade isso é baseado em experiências anteriores, conhecendo o trabalho, tendo tocado junto. Como é que se dá esse universo? Exatamente como você explicou. Uma outra opção, possibilidade, também são sugestões de colegas, de outros músicos, da própria nossa orquestra. E nós sempre juntamos as ideias de todo mundo, da equipe, dos músicos, da direção artística da orquestra, para planejar a temporada inteira. Então sempre temos um monte de nomes na lista, tem também vários solistas e regentes ao longo da temporada que entram em contato, mandam uma proposta, né, para um concerto. Tudo isso nós juntamos na mesa e depois pensamos em criar e desenvolver uma nova temporada. E nesse ano, nós pensamos muito na questão internacional da temporada, da orquestra, e focamos muito em convidados de vários países. Perfeito, mas agora, para manter uma orquestra com a qualidade da nossa orquestra e com essa regularidade, o investimento é alto. É inegável que é uma estrutura que demanda investimentos consideráveis. Como é que se dá a manutenção da orquestra no que diz respeito ao aporte financeiro, maestro? Esse programa de relacionamento com patrocinadores é extremamente importante e vital para que a orquestra continue seu trabalho. Correto. Nós temos 2 grandes colunas, vamos dizer, colunas de financiamento da orquestra. Temos a Prefeitura de Piracicaba como uma coluna muito importante para manter a orquestra viva.
num lado, e no outro lado temos a forte coluna dos patrocinadores, empresas de Piracicaba que apoiam ao longo de mais do que 10 anos a Orquestra Sinfônica de Piracicaba. E sem esse apoio, nada seria possível. Nós sabemos, né, a cultura, a arte sempre, em qualquer país desse mundo, precisa de ajuda, né, de ajuda financeira, porque somente através de vender ingresso jamais entraria um dinheiro suficiente para financiar, para pagar tudo, né, que precisa ser pago para a realização de um concerto. Por isso, em todo lugar, Alemanha também, em qualquer lugar, nós precisamos desse apoio financeiro através da prefeitura, em outros lugares do estado e também de patrocinadores. Aliás, e é um lugar que sempre cabe mais um, né? Quem manifestar interesse, desejar investir em cultura, e cultura é investimento, não é gasto, sempre é espaço para mais um patrocinador, não é, maestro? Sempre. E é sempre bem-vindo, nós trabalhamos bem perto com os nossos patrocinadores, tem bastante contato, eles estão nos acompanhando ao longo da temporada, e quem tem interesse facilmente entra em contato com a Orquestra Sinfônica e já marcamos uma visita na empresa. Uma outra questão interessante que foi anunciada no concerto de abertura e que me chamou muito a atenção, maestro, foi a questão da assinatura, né? Nós temos um público crescente, como o senhor mesmo citou, a orquestra tem enchido salas na sexta e no sábado, de forma frequente, os ingressos são cada vez mais concorridos, e aí a orquestra lança um programa de assinatura, digamos assim, onde a pessoa física, ela pode também contribuir com a manutenção da sua orquestra e, ao mesmo tempo, garantir a sua cadeira cativa, vamos dizer assim, nos concertos. Fala um pouquinho disso. É muito fácil, é só entrar no Instagram, por exemplo, da orquestra e escolher ser assinante da orquestra. E o que vai acontecer? A pessoa não precisa mais correr atrás dos ingressos ao longo da temporada. Cada assinante vai ter o ingresso, os ingressos automaticamente para cada concerto mensal, ou na sexta ou no sábado, pode escolher qual dia, e ainda mais vai ter sempre o mesmo assento, pode escolher o assento no teatro, e sempre vai ter a mesma cadeira, mesmo lugar para assistir o concerto, não precisa mais se preocupar com comprar os ingressos. Antecipado. É mais ou menos como funciona com cadeira cativa nos estádios mesmo. Quer dizer, além de garantir o acesso, o assento, tem assento certo, né? Sim, tem assento certo, ganha um disco da orquestra que foi gravado e está bem perto da orquestra. E ainda mais pode participar, como o público em geral também, do Prelúdio OSP, que é um outro formato novo que nós inauguramos nesta temporada. Perfeito, é sobre ele que eu quero lhe perguntar. Esse é um reforço nesse caráter didático da orquestra. Como é que se dá isso, maestro? Como é que surgiu essa ideia? Ela já vem acontecendo e qual é que é a proposta do Prelúdio? Uhum. Bom, a ideia não é uma novidade, existe em alguns lugares, acho que no Brasil, pelo menos na USESP em São Paulo, eles fazem, acho que a Filarmônica de Minas Gerais faz também, tem mais alguns lugares onde existe um tipo de introdução antes do concerto, em qual o pessoal da orquestra apresenta as obras musicais do concerto, dá alguns detalhes, fala sobre a música, mostra alguns exemplos, explica alguns segredos. A gente olha um pouco atrás da cortina, na verdade. Uhum. Isso acontece bem antes do concerto, não durante o concerto. E depois dessa introdução, o público entra na sala e pode ouvir a música já com outros ouvidos, porque já tem algumas informações que também temos de uma outra forma, um pouco mais científica, no programa de sala, então o público pode continuar lendo o programa de sala e vai ter
durante o evento, durante o concerto, uma bela introdução e aproximação à obra, ao compositor ou aos compositores de cada noite. Então, é meio uma ideia bem didática que existe na Europa também, não uma grande novidade, mas para nós em Piracicaba e nós temos uma pessoa muito legal, especial, que sabe explicar muito bem, que fala de uma forma maravilhosa com o público, que é o nosso violinista Luiz Fernando Dutra. Ele é apresentador desse Prelúdio OSP, ele faz isso cada mês, sempre na sexta e no sábado, nas 2 noites. E ele sempre convida alguém. Pode ser um maestro, pode ser um solista, pode ser um músico da orquestra, sempre para trazer curiosidades sobre as obras da noite ao público. Perfeito. E isso acontece 1 hora antes do concerto começar, é isso, maestro? Quase. Começa sempre às 6h45 e o concerto depois começa às 7h30. Até tinha, falando de uma piada muito bonita, um compositor brasileiro viu a nossa divulgação desse Prelúdio OSP e sabe o que ele escreveu no Instagram? Ele escreveu: seu alemão, esse horário no Brasil não funciona. Eu falo, funcionou. Todo mundo estava lá às 6h45. Muito bom, muito bom. Mas para encerrar, uma pergunta aqui da nossa equipe, inclusive. O pessoal despertou a curiosidade, eles perguntaram a questão do repertório. Como é que ele é definido para o ano? Como é que vocês fazem a escolha? Você segue uma sequência lógica de compositores? É em cima da obra de um determinado compositor? Como é que funciona isso? Na questão de desenvolver o repertório, temos alguns fatores bem diferentes. Um fator, por exemplo, é a própria orquestra e os próprios músicos. Eles podem mandar sugestões, falar: gostaríamos muito de tocar isso, e isso, isso. O público também tem essa possibilidade. E a gente recebe muitas informações, sugestões, pedidos: vocês não podem tocar aquela obra ou aquela obra. E então colocamos tudo na lista, juntando as ideias. E também, falando na educação, né, bom tipo de educação, de formação de público também, mas sempre temos que pensar também na própria orquestra, para manter o nível, para melhorar, para novos desafios que a orquestra pode enfrentar. E isso é um terceiro fator que está sempre na mente. Então, todos esses fatores nós juntamos para construir uma temporada em qual tanto os músicos quanto a plateia, todo mundo se sente feliz, acha alguma coisa, ou várias coisas, vários concertos e obras que o público gostaria de ouvir e o músico adoraria de tocar. Muito bom. E vocês têm feito isso com excelência e com muito sucesso, viu? Eu sou testemunha disso. Obrigado. Maestro, mais uma vez, muito obrigado por aceitar nosso convite. Aí agora, como audiência, já vou aproveitar aqui a deixa do senhor, vou deixar uma dica. Eu sei que o senhor já conduziu orquestras tocando Handel. Quero ver a Orquestra Sinfônica de Piracicaba tocando Handel, executando Handel futuramente, viu? Mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite e abrir espaço na agenda para conversar sobre a Sinfônica de Piracicaba com Conexão TV USP. Eu agradeço muito pelo convite, foi um prazer. E você que nos assiste fica agora com pequenos trechos captados durante o concerto de abertura da temporada 2026. Lembrando que a sua opinião é sempre muito importante para nós, então envie dúvidas, críticas, sugestões e comentários através das nossas redes sociais. Um grande abraço e fique agora com uma pitada da Orquestra Sinfônica de Piracicaba em 2026.